Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço, uma grande tarde, uma grande noite ou um grande dia para você, independente do momento que você esteja acompanhando este vídeo na varanda mais famosa do Brasil. Desde já, eu agradeço a presença de todos vocês e a audiência neste vídeo. Vamos falar sobre o Peixe, o maior clube do mundo, o alvinegro praiano que permaneceu na primeira divisão. Santos Futebol Clube que, além de permanecer na primeira divisão, ano que vem terá calendário internacional. Alô, Barranquilha, habla comigo dia 21 de novembro de 2026. Quem sabe o torcedor santista não poderá estar feliz numa final de Copa Internacional. Depois de 2 anos fora, a torcida do Santos volta para a América Latina. E aqui já vamos trazer algumas informações com relação à janela de transferências, que oficialmente ainda não começou, mas o Santos Futebol Clube já faz as suas movimentações, pensando já, claro, na temporada de 2026. E para este vídeo, vamos começar falando dele, do nosso príncipe Neymar Júnior. Neymar, que é tratado como prioridade. A sua renovação é a prioridade número 1 da gestão do presidente Marcelo Pirillo Teixeira e também do diretor de futebol Alexandre Matos. Eles confiam na permanência do Neymar Júnior e o tratam como prioridade por entender que a renovação do Neymar e a permanência do jogador até a Copa do Mundo de 2026 traz novos ares ao Santos Futebol Clube e novas possibilidades. Uma coisa é você ter um planejamento sem o Neymar, seja financeiro ou esportivo, e outro é você ter o Neymar no seu plantel. Você consegue trazer novos parceiros, quem sabe trazer jogadores de outro nível, caso o Neymar Júnior não estivesse no time, que eles não viriam atuar com a camisa do Santos Futebol Clube. Você também consegue ter um outro planejamento esportivo. Quem sabe almejar uma classificação melhor no Campeonato Brasileiro, já que este ano o Santos foi 12º, chegar mais longe numa edição de Copa do Brasil, visto que o Santos acabou sendo eliminado precocemente para a equipe do CRB, tentar galgar algum título estadual, Campeonato Paulista, que vai ser disputado em simultâneo com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim, por isso que o Santos Futebol Clube trata como prioridade a renovação do Neymar Júnior. E o presidente do Peixe e o Neymar pai já conversam. Eles já tentam agilizar e adiantar essa situação envolvendo o camisa 10 santista para que o quanto antes o Santos saiba o seu futuro e o Neymar Júnior também saiba o que será do seu ano de 2026. E a tendência é que o Neymar Júnior fique no Santos Futebol Clube para o ano de 2026. E o prazo seria a renovação de novo por mais 6 meses, onde o Neymar Júnior teria contrato com o Santos até exatamente o início da Copa do Mundo de 2026. Vamos trazer os números do Neymar Júnior neste ano de 2025? Será que o Neymar fez mesmo a diferença? Deixa aqui nos comentários. Vamos conhecer os números do Neymar nesse seu retorno ao Santos Futebol Clube. O Neymar Júnior, que com a camisa do Peixe nesta temporada, ele disputou, foram 28 jogos, com 2.093 minutos em campo, 11 gols, 4 assistências, ele perdeu 8 chances, ele criou 8 grandes chances de gol e perdeu outras 8 oportunidades de gol. Então tá aí os números do Neymar Júnior com a camisa do Santos Futebol Clube no ano de 2025. Minha opinião, o Neymar Júnior tem que ficar no Santos Futebol Clube, porém é necessário uma revisão no contrato do atleta. Hoje o Neymar Júnior ele recebe um salário altíssimo para as realidades do Santos Futebol Clube e eu vejo que, com base nos números que apresentei agora há pouco e também no desempenho do Neymar, ele acabou ficando mais tempo fora do que dentro. Eu acredito que vale assim a pena o Santos ter uma conversa com o Neymar Júnior para, primeiro, reduzir esse salário fixo para que ele fique adequado à realidade do Santos Futebol Clube e aí sim você coloca ali alguns gatilhos, algumas metas contratuais para que o Neymar Júnior possa voltar a receber esses mais de 4 milhões de reais que hoje ele recebe do Santos Futebol Clube na sua folha salarial. Agora, de forma indireta ou direta envolvendo o Neymar Júnior, temos a situação do Gabriel Barbosa, Gabigol, menino da Vila que hoje defende as cores do Cruzeiro, a Raposa que inclusive joga as semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians. Quem será que vai para a final da Copa do Brasil, meus amigos? Mas assim, com relação ao Gabriel Barbosa,
O Cruzeiro, primeiro lado das partes, não tomará nenhuma decisão com saídas de jogadores ou, enfim, chegadas, quaisquer coisas que possam comprometer o planejamento de 2026 sem que o término da Copa do Brasil aconteça, seja com uma eliminação para o Corinthians nas semifinais ou até mesmo com uma possível chegada até as finais da competição, seja contra Fluminense ou seja contra o Vasco da Gama. Porém, o Cruzeiro sabe do desejo do Gabriel Barbosa. O Pedrinho BH sabe que o Gabigol quer deixar a equipe. Ele gostaria de ter mais minutos em campo, coisa que não aconteceu com o técnico Léo Jardim. Por isso, Gabriel Barbosa, de forma informal, já tem conversado com o Santos Futebol Clube. O Alexandre Matos também, depois da partida contra o Cruzeiro na última rodada do Campeonato Brasileiro, conversou com o Gabriel Barbosa e o Santos tenta ali se movimentar já para ter algum adiantamento com relação ao Gabigol. Porém, o Santos tem conhecimento de uma situação. O Cruzeiro não vai liberar o Gabriel Barbosa de graça. Isso não vai acontecer. A Raposa certamente desejará, por parte do Santos ou do jogador, alguma compensação financeira, tendo em vista o alto investimento que foi feito pelo centroavante da Raposa. Ele que tem um dos maiores vencimentos do futebol brasileiro, teve um alto recebimento de luvas pela equipe do Cruzeiro e eles gostariam de ter alguma compensação financeira caso o Gabriel Barbosa de fato deixe a equipe celeste e vá para o Santos Futebol Clube ou até mesmo vá para uma outra equipe do futebol brasileiro. Mas como aqui o nosso papo é sobre o Santos Futebol Clube, vamos apresentar os números do Gabriel Barbosa em 2025 e já levantar um novo debate. Vale a pena trazer de volta Gabigol, Gabriel Barbosa, para os lados da Vila Belmiro? Vamos conhecer como foi a temporada do Gabigol vestindo as cores azuis do Cruzeiro de Minas Gerais. Vamos lá, os números do Gabigol com a camisa do Cruzeiro em 2025. Lembrando que ele é um jogador que tem 29 anos de idade e nesta temporada ele disputou 47 partidas com a camisa do Cruzeiro, foram 13 gols para ele, com 4 assistências, tendo jogado 2.292 minutos. E além do mais, ele ainda perdeu 5 grandes chances de gol. Jogador canhoto, como nós conhecemos, menino da Vila. E eu levanto aqui e pergunto novamente, você, varandeiro, varandeira, traria o Gabigol de volta ao Santos? Seria ele a solução dos nossos problemas com relação ao ataque, visto que Lautaro Dias, Tiquinho Soares, Tassiano, David Washington ainda um pouquinho mais anteriormente, não conseguiram trazer resultado ao Santos? Seria o Gabriel Barbosa a solução dos nossos problemas? Responda aqui nos comentários, vamos trazer um debate sobre o Gabigol, ex-jogador do Santos e ainda menino da Vila, claro, nem não tem como deixar de ser menino da Vila. Ainda falando agora sobre jogadores que podem vir ou ficar, como é o caso deste atleta, Álvaro Barreal. Vamos falar do argentino do Peixe, que foi o artilheiro do Alvinegro Praiano nesta disputa de campeonato brasileiro. E o Álvaro Barreal atingiu as metas contratuais que tornam a sua cláusula de opção para obrigação de compra do Santos Futebol Clube junto ao Cincinnati dos Estados Unidos. E quais são os valores envolvidos nesta negociação? O Santos terá que desembolsar 4,5 milhões de dólares aos cofres da equipe americana. Porém, o Santos Futebol Clube ainda não sabe como vai pagar e ainda não apresentou as garantias financeiras para o clube americano com relação aos valores envolvidos na negociação com Álvaro Barreal. O Santos sequer está perto da assinatura final do contrato com o jogador junto à sua possível ex-equipe lá dos Estados Unidos. E o Santos Futebol Clube sabe que o pagamento de 4,5 milhões de dólares não precisa ser à vista, mas o Alvinegro Praiano tem que desembolsar uma quantia de imediato. Com a assinatura do contrato, o Santos terá que pagar alguma compensação já à equipe norte-americana. E o Santos não tem esse valor em caixa. No momento, o Alvinegro Praiano passa por inúmeras dificuldades financeiras e o Santos ainda não conseguiu apresentar garantias de como o pagamento será feito e também não tem esse valor em caixa no momento. E é sabido por parte do Santos Futebol Clube que o Cincinnati não vai facilitar. O Cincinnati vai manter tudo aquilo que está em contrato. Por mais que os empresários do Álvaro Barreal, os representantes dos jogadores também conversem com ambas as partes, principalmente com o lado do Cincinnati, eles sabem que o Cincinnati não vai liberar tão facilmente o Álvaro Barreal e quer
totalmente o cumprimento do contrato do que está assinado em contrato entre Santos e também o Cincinnati. Agora, vamos apresentar também os números do Álvaro Barreal em 2025 e gostaria de saber também a sua opinião. Se o Álvaro Barreal no ano que vem consegue fazer a diferença, ele ainda assim é uma peça importante para o Santos na temporada de 2026? Vamos lá. O Álvaro Barreal, que no ano de 2025, ele chegou em fevereiro de 2025 e disputou 37 jogos com a camisa do Santos. Foram 9 gols anotados, com uma assistência, todos estes números no Campeonato Brasileiro, números de gols e de assistências, e além do mais ele perdeu 4 grandes chances de gol, mas foi o artilheiro do Santos Futebol Clube nessa edição de Campeonato Brasileiro de 2025. Jogador canhoto que atuou tanto pelo lado direito em algumas partidas, quanto do lado esquerdo, como nós podemos observar no mapa de calor. E volta aqui a reflexão. Vale a pena contratar o Álvaro Barreal? Eu acho que sim. Na minha opinião, o Álvaro Barreal ele não pode ser a solução dos nossos problemas, aquele cara que você toca a bola nele que ele resolve. Isso eu acho que não faz parte do know-how do jogador Álvaro Barreal. Porém, eu acredito que para uma peça de elenco, quem sabe um jogador polivalente como ele é, que joga na direita, joga na esquerda, um atleta que inclusive, além de atacar, consegue recompor a marcação, que é uma coisa que eu vejo que o Juan Pablo Vojvoda tenta demais nas suas equipes, eu acredito que vale assim a pena a gente tentar na contratação, tentar não, né? Contratar de fato o jogador Álvaro Barreal. Quero saber também a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Agora vamos falar de saídas, ou melhor, uma saída já confirmada, não claro de forma oficial, mas Guilherme, o jogador camisa número 11 do Santos Futebol Clube, não veste mais a camisa do Peixe. Ele que está de férias nos Estados Unidos e lá é o seu destino futebolístico também. Isto porque o Santos Futebol Clube recebeu uma oferta que gira em torno dos 2 milhões de dólares para o jogador do Santos, o Amado. E o alvinegro praiano ainda tenta negociar, não está nada assinado, nada confirmado, mas as negociações entre Guilherme e Houston Dynamo da MLS já estão bem encaminhadas. O que falta é justamente o lado santista e o lado da equipe norte-americana entrarem em um entendimento. O Santos Futebol Clube, que é detentor dos 50% dos direitos econômicos do atleta, já havia prometido ao Guilherme que o venderia no final da temporada de 2025. Ele que sofreu uma pressão enorme dos torcedores santistas, principalmente naquele episódio de invasão no CT, ainda no mês de agosto. Guilherme acabou sofrendo algumas ameaças de alguns torcedores, teve ali um abalo psicológico muito grande, ficando de fora, inclusive, de uma partida do alvinegro praiano em compromisso pelo Campeonato Brasileiro, e o Santos prometeu a ele que após o término da competição do Campeonato Brasileiro, ele seria liberado e o Santos não dificultaria uma saída do jogador para quaisquer mercados, seja no mercado brasileiro ou também no mercado exterior, como é o caso de agora a equipe do Houston Dynamo interessado no Guilherme. E ele que inclusive chegaria lá como um jogador de ponta, porque as equipes americanas elas podem ali ter até 3 atletas com salário acima do teto da liga, muito parecido com aquilo que acontece na NBA, Liga de Basquete Norte-Americana. E o Guilherme entraria justamente nessa categoria, sendo um dos jogadores com um dos maiores salários da equipe norte-americana. Lembrando, não tem nada confirmado ainda de forma oficial, o Santos ainda não assinou o contrato, os valores também podem mudar, mas entre Guilherme e Houston Dynamo está tudo certo. E com a saída iminente do atleta do Santos Futebol Clube, vamos ver como foi a passagem do Amado com a camisa do Santos Futebol Clube. Ele que ainda chegou no Santos no ano de 2023. Em dezembro de 2023, ele chegou naquela negociação envolvendo a saída do Dodi do Santos para o Grêmio e o empréstimo do Jefferson Soteldo também para a equipe gremista. E com a camisa do Santos, o Guilherme disputou 94 jogos, foram 27 gols para ele, 20 assistências, ele conquistou um título, sendo a conquista da Série B em 2024, e ele foi o artilheiro do Peixe, tanto em 2024 quanto em 2025. E aqui levanta uma nova reflexão para nós. Fará falta Guilherme? O Guilherme poderia ficar no Santos Futebol Clube? Ainda tinha clima para o Guilherme continuar vestindo as cores do alvinegro praiano? Bom, na minha opinião, eu acho que o Santos toma a decisão correta e o jogador também
toma a decisão correta em optar por deixar o Santos Futebol Clube. Isso porque o Guilherme, por mais que ele tenha sido importante nessa reta final, contribuiu com assistências no jogo contra o Juventude, deu assistência também no jogo contra o Sport e na reta final, no último jogo, contra o time do Cruzeiro, eu acho que a relação da equipe, do time, da torcida com o jogador já está desgastada. Não tem o porquê o Santos postergar essa situação, nem Guilherme, nem o torcedor santista mais se aguentam, se assim eu posso colocar, porque o Guilherme, ele por mais que tenha sido aplaudido na última partida contra o Sport em casa, na penúltima partida em casa contra o Sport e na última contra o Cruzeiro, a gente sabe que o nível de paciência do torcedor santista com o Guilherme não é o mais maleável possível, e além do mais, o Guilherme não é aquele grande jogador, né? Ele é um jogador ali que vai te entregar o básico e olha lá. O Guilherme é um jogador que teve sim os seus bons momentos, principalmente no Campeonato Paulista dessa temporada. Ele conseguiu contribuir com 4 gols na edição do Paulistão de 2025, mas ele viveu um grande jejum de gols. Ele teve um problema uma situação muito instável dentro de campo, era um jogador muito irregular e que, no meu ponto de vista, para ser o titular de uma equipe que almeja grandes coisas, o Guilherme Amado, ele não pode ser essa grande peça, essa grande esperança de um clube que almeja grandes coisas numa temporada. Por isso, estou de acordo também com a saída do Guilherme, o nosso Guilherme Amado, que está de saída do Peixe. Agora, para finalizar, vamos falar sobre 2 jogadores que podem deixar o Santos ou que, pelo menos, receberão algumas ofertas e sondagens na abertura da janela de transferências. E estamos falando do Gabriel Brazão e também do atacante jovem jogador Robinho Júnior, xodó da torcida santista. Começando com o arqueiro do Peixe, o Santos prioriza a permanência do Gabriel Brazão no seu plantel. O Santos entende que para um bom planejamento em 2026 e para quem sabe, conquistas ou pelo menos boas colocações nos campeonatos que serão disputados na próxima temporada, tudo isso passa por ter um bom goleiro e um goleiro confiável. Por isso, o Alvinegro Praiano prioriza e gostaria de permanecer com o goleiro Gabriel Brazão no ano de 2026. Porém, o Santos sabe que receberá muitas ofertas ou sondagens, e algumas que podem ser até mesmo atrativas para os cofres alvinegros, visto que o Santos precisa fazer dinheiro com receitas extraordinárias, tendo em vista também a questão de que para o ano que vem já foi orçado um déficit de quase 100 milhões de reais para o Santos Futebol Clube, e por isso o Peixe não descarta vender o Gabriel Brazão caso pinte alguma proposta. E além do mais, é de entendimento da cúpula alvinegra que, caso pinte alguma proposta de algum clube europeu, por exemplo, Bayern de Munique, alguma equipe da Premier League, quem sabe novamente da Série A italiana, onde o Gabriel Brazão já atuou por lá, o Santos certamente não conseguiria segurar o atleta, claro, se chegasse nos valores desejados pela equipe santista, que detém cerca de 70% dos direitos econômicos do goleiro Gabriel Brazão. E vamos lá conhecer como foi o desempenho do Gabriel Brazão nessa temporada de 2025. Vamos lá. O Gabriel Brazão, que em 2025, com a camisa do Santos, ele disputou 53 jogos, o arqueiro de 25 anos de idade. Ele acabou sofrendo 67 gols, passou 14 partidas sem ser vazado, teve uma média de 3,4 defesas por partida e ainda conseguiu defender um pênalti em, claro, partidas com bola rolando, desconsiderando a disputa por pênaltis na partida contra a equipe do CRB na Copa do Brasil. A mesma coisa com relação ao Gabriel Brazão pode acontecer com o Robinho Júnior. Robinho Júnior, que inclusive esteve presente na última terça-feira na partida entre Inter de Milão e Liverpool, vencida pela equipe inglesa por 1-0. O Robinho Júnior, que ele interessa demais o mercado europeu, ele faz parte do perfil de contratações das equipes europeias, que vêm aqui no continente sul-americano, buscam jogadores ali abaixo dos 18 anos de idade e fazem a sua proposta para o jogador começar a atuar na equipe quando ele completar 18 anos ou um pouco mais à frente, como aconteceu no caso do Endrick com o Palmeiras. E o Santos sabe que caso pinte uma boa proposta para o Robinho Júnior, será difícil de segurar o atleta, mesmo que seja de interesse do Santos e dos representantes do jogador e do próprio atleta, que agora, em 2026, na temporada que está para entrar, ele consiga ter uma minutagem maior, ele consiga receber mais oportunidades e aí sim se destacar ainda mais com a camisa do Peixe, mas o Santos entende que receberá muitas ofertas pelo jovem jogador Robinho Júnior, 17 anos, e com relação a Robinho e Gabriel Brazão,
No meu mundo ideal, eu não venderia nenhum dos dois. Porém, eu entendo que o Santos necessita dessa receita extraordinária. Não ficaria surpreso nem se o goleiro Gabriel Brazão saísse do Santos e também se não fosse firmado algum acordo para a saída do Robinho Júnior no futuro próximo com a camisa do Alvinegro Praiano. Por mais que eu discorde, eu consigo entender. O Santos necessita do dinheiro. Só que o meu maior problema com relação a isso é o que o Santos vai fazer com o dinheiro desses jogadores. Por quê? O Santos vendeu, por exemplo, o Luca Meireles por 12 milhões de euros até o Shakhtar Donetsk. O que o Santos fez com esses valores? Contratou o Adonis, contratou, por exemplo, o Alexis Duarte. São dois atletas que ainda não se firmaram 100% com a camisa do Santos. Por isso que eu sou contra algumas situações de venda. Se a proposta for muito boa, por exemplo, para o Gabriel Brazão, 25 milhões de euros, 20 milhões de euros, eu venderia. Eu acho que são valores ali que são até, de certa forma, impraticáveis com os goleiros, principalmente são os atletas que saem da América do Sul para jogar no continente europeu. Mas a minha maior preocupação, o que o Santos vai fazer com esses 20 milhões? Vai pagar alguma dívida? Vai trazer algum outro goleiro do mesmo nível do Gabriel Brazão, quem sabe por valores menores do que está sendo comercializado, do que poderia ser comercializado com o arqueiro Gabriel Brazão? Eu não consigo acreditar nisso. Por isso que eu sou contra algumas vendas, mesmo fazendo esse asterisco de que é compreensível o Santos, claro, nessa janela de transferências vender, seja o Brazão, seja o Robinho Júnior, seja o Souza, ou até mesmo o Gabriel Bontempo, o JP Sherman, qualquer jogador jovem no plantel de jogadores do Alvinegro Praiano. E é isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia de todos vocês neste vídeo no Varanda Futebol Debate, a varanda que mais cresce no Brasil. Fiquem ligados em toda a programação aqui no canal, porque o canal não para. O Varanda Futebol Debate segue a todo vapor, honrando o legado do nosso saudoso Marcos Freire de Siqueira, o nosso querido Marcão. Tamo junto, pessoal. Peço para vocês que deixem aqui a sua inscrição, deixem o seu like e também comente aqui no vídeo. Thiago, eu discordo de você nisso, concordo contigo nisso. Minha opinião sobre tal tema é este daqui. Vamos trazer um debate muito saudável aqui também no campo de comentários da varanda que mais cresce no Brasil. Um grande abraço a todos vocês e tchau!